Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Seminário de Teses 2021, Políticas Linguísticas do Multilinguismo, sob a coordenação do professor doutor Gilvan Miller de Oliveira. Eu sou Marcos Vinícius Pereira. A tese escolhida para estudo foi Proto-Macro-G, um estudo reconstrutivo, orientada pela professora doutora Flávia de Castro Leal e como autor o doutor Andrei Niculin, tese defendida em 2020 em Brasília, na Universidade de Brasília. Da tese e o objetivo da pesquisa. A tese Proto-Macro-G, um estudo reconstrutivo de Andrei Niculin, estabeleceu como objetivo reconstruir os aspectos da língua ancestral do tronco macro-G, incluindo os domínios fonológico, morfossintático e lexical. Acreditamos, portanto, que o autor propõe em sua tese uma reconstrução fonológica, morfossintática e lexical a partir da comparação ancestral de grande parte do tronco macro-G. Andrei Niculin faz o uso da metodologia tradicional da linguística histórica, aplicando às línguas macro-G o método histórico comparativo e, quando foi possível, utiliza o método de reconstrução interna. Desse modo, compreendemos que o método histórico comparativo se configura quando Niculin traça em sua investigação a reconstrução do máximo possível da língua ancestral, a protolíngua, por uma comparação das línguas descendentes, com a intenção de identificar as mudanças ocorridas nas diversas línguas que desenvolveram a protolíngua em estudo. O autor, paralelamente, recorreu à metodologia da gramática de construções diacrônica para reconstruir a sintaxe. Entendemos, portanto, que a metodologia da gramática de construções diacrônica estabelece que determinadas expressões linguísticas, desde a mais simples até a mais complexa, vão constituir unidades simbólicas baseadas nas correspondências entre forma e significado, e que juntas levam em consideração as descrições da língua ao longo da sua história, ao longo do seu tempo, as suas mudanças e o conjunto dos fenômenos socioculturais. Niculin, com a finalidade genética, utilizou a ferramenta léxico-estatística para investigar as relações entre essas línguas. A aplicação dos métodos seguiu os princípios de reconstrução bottom-up, com controle externo. Niculin, desse modo, traça a sua reconstrução, levando em consideração o conhecimento linguístico vocabular, através da reconstrução bottom-up, os seus prefixos, sufixos, marcadores discursivos. Uma abordagem bottom-up estabelece uma gradação, e é, sobretudo, um processo de composição das partes ao todo. Agora, brevemente, do capítulo 1, as línguas macro-G e linguística histórica, onde Niculin fala claramente que não há um consenso na literatura quanto à constituição exata do tronco linguístico macro-G, cita, inclusive, a expressão de Rodrigues de que o tronco macro-G é uma hipótese em construção, não é? Quando Rodrigues assinala isso em 2009, um estudo gramatical, né, sobre a afinidade do tupi, o caribe e o macro-G, na Revista Brasileira de Linguística Antropológica. E o próprio Niculin, na sua tese, considera as seguintes famílias linguísticas como pertencentes ao tronco estudado: o G, o Jaicó, o Machacali, Krená, Camacan, Carajá, Alfaiê, o Jabuti, o Chictano, entre outras. No mesmo capítulo 1, Niculin reforça a região geográfica do seu estudo, compreendendo os falantes da língua macro-G que habitam o litoral atlântico até o bosque seco chiquitano e o rio Guaporé, e na região do Baixo Tocantins até o norte atual do estado do Rio Grande do Sul. Segundo Niculin, cerca de 80 mil indivíduos pertencem a diversas línguas faladas no tronco macro-G.
Nicolin também considera algumas características principais das línguas macro-G. Na fonologia, ele destaca a questão dos inventários vocálicos, que inclui as vogais nasais nos troncos do macro-G. Enfatiza um número limitado de onsetes possíveis, que são presenças de consoantes no início da sílaba, no início da palavra, um onsete silábico. A ordem de constituintes, que tende sempre a ser aquela de núcleo final. E no léxico, a presença de pares ou trios de verbos não relacionados que podem se contrastar. Além disso, Nicolin reforça as expressões gramaticais das categorias semânticas de direção, fazendo a relação de pares de verbos tais como o ir, o vir, o levar e o trazer em português. Na metodologia de pesquisa da tese, André Nicolin escolhe como método central de pesquisa o método comparativo. O autor divide assim a metodologia de estudo em 4 etapas com os seguintes temas. O primeiro deles, a demonstração de parentesco, onde Nicolin traça entre os grupos e linhagens escolhidas traços de parentesco entre elas. No segundo momento, a relação entre o subagrupamento e a reconstrução, onde Nicolin estabelece a reconstrução dos agrupamentos de acordo com as demonstrações de parentesco comprovadas. O terceiro momento, a reconstrução fonológica e lexical, o pesquisador, através de traços fonológicos e lexicais, estabelece parâmetros de reconstrução em direção ao proto-macro-G. No quarto item, a reconstrução sintática, Nicolin, através de orações e da finitude do verbo, tenta reconstruir e restabelecer relações sintáticas dentro do tronco macro-G. No capítulo 2, delimitação do tronco macro-G, o autor realiza uma formulação de uma lista de 38 significados básicos, um subconjunto da lista de Svadesh, considerados como particularmente aptos para uma busca de relações de longa distância entre as línguas das terras baixas da América do Sul. Lembrando que a lista de Svadesh é um vocabulário básico, teoricamente comum a todos os idiomas, e é usado em pesquisas de glotocronologia ou comparação quantitativa entre dois idiomas de um mesmo grupo linguístico para se obter uma data aproximada da separação. A escolha, portanto, de André é baseada em protolínguas que foram guiadas pela existência de listas comparativas padronizadas para o Global Lexical Statistical Database. Portanto, foram selecionadas 50 traços que pudessem ser facilmente reconstruíveis para no mínimo 11 protolínguas de um total de 14 protolínguas consideradas por Nicolin em sua pesquisa. No terceiro capítulo, Reconstrução Fonológica do Proto-Macro-G, o autor apresenta a proposta reconstrutiva referente à fonologia do proto-macro-G. Os princípios de reconstrução bottom-up são utilizados na reconstrução do proto-macro-G, nas reconstruções das protolínguas intermediárias das famílias que constituem o tronco macro-G, como G, o jabuti e a transão franciscana. Baseado também na hipótese de Adelar, que visa incluir a língua chictana no tronco macro-G, o autor propõe mostrar que se o chictano estiver geneticamente relacionado às línguas macro-G, essa língua
não descende diretamente do proto-macro-G e deve ser classificada como para-macro-G. No capítulo 4, indexação de pessoa em proto-macro-G, observamos que o autor faz uma abordagem sobre as estratégias de codificação dos argumentos de pessoa reconstruíveis para o proto-macro-G, e a tese nos oferta reconstruções fonológicas para os pronomes e índices pessoais do proto-macro-G, além de elaborar uma reconstrução preliminar de suas propriedades morfossintáticas, através de tabelas e listas comparativas a partir de análises estipuladas por Andrei Nicolin. A terminologia também adotada para caracterizar os morfemas que codificam os argumentos de pessoa é baseada na proposta de Haspel-Matt, linguista, que defende a necessidade de distinguir entre dois polos de codificação de argumentos, que seria a sinalização, flagging ou bandeiras, e a indexação, indexing. No capítulo final, capítulo 5, a finitude e o alinhamento em proto-macro-G oriental, o autor estabelece a possibilidade de reconstrução de alguns aspectos da morfossintaxe verbal do proto-G oriental e a língua ancestral das famílias G, Machacali, Krená e Camacan. Na tese, a protolíngua é apresentada pela codificação dos argumentos de verbos, que poderiam seguir dois padrões básicos de alinhamento morfossintático, a depender da finitude do verbo. O proto-macro-G oriental é compreendido como uma série de construções ativas e inativas e uma construção ergativa absolutiva. É importante ressaltar que a língua ergativa absolutiva é aquela que há uma oposição fundamental entre duas funções sintáticas, o não sujeito e o objeto direto, como é comum na maioria das línguas indo-europeias, mas sim entre o sujeito de um verbo transitivo e o objeto direto de tal verbo. Além disso, a função do objeto direto vai se confundir com a função do sujeito de um verbo intransitivo. Nas línguas ergativas, o sujeito de verbos transitivos é marcado sempre pelo caso ergativo, ao passo que o sujeito de verbos intransitivos, o objeto direto, deve estar sempre no caso absolutivo.